Que situação, hein, Fernanda? A gente vê a dificuldade, de fato, em que a gente vê a dificuldade, a rivalidade que se tem, Sport e Flamengo, a torcida também que não é fácil de lidar, e quando vê o Atencio com a camisa dessa, de fato fica na bronca, né, Fernanda? Olha, uma das compras mais caras, das negociações mais caras do esporte no ano passado, a Atencio chegou, né, querendo mostrar trabalho, e a torcida esperando disso, acabou que não rendeu nada no Clube Rubro-Negro, e ontem, ainda com contrato com o esporte, foi treinar vestindo nada mais, nada menos do que a camisa do maior rival do esporte, que é o Flamengo. E aí a torcida ficou na bronca, viu? Eu acho que o Atencio não passa mais na frente da Ilha do Retiro. Passar pode até não passar, até porque a diretoria do esporte já tinha comentado de que o Atencio não deve ficar nos planos para essa temporada. Mas contrato em vigente precisa ser cumprido de fato, seja arrumando empréstimo, até porque o salário vai ter que ser pago de toda forma, né? O esporte vai ter que arrumar um rumo, de fato, para esse jogador. Mas fica na bronca, fica, né? A gente fala que é o principal rival por conta de todo o tumulto do título. A gente sabe a confusão que se tem por conta disso, e devia ser passado também para o jogador, por mais que não tivesse no CT. Eu acho que acaba gerando aquele fator de desrespeito, descompromisso, e o quanto isso pode ser sério, né? A gente viu isso com o Gabigol, a gente viu isso com o Neymar em outras ocasiões, onde acaba que você usa uma camisa de um time, ou até a cor, muitas vezes a cor, o símbolo, isso aí já traz um contato não muito legal para a torcida, né? Daqui a pouquinho a gente vai no chat do YouTube, eu quero saber a sua opinião, torcedor do esporte, o que achou do Atencio ter vestido a camisa do Flamengo ontem para treinar. E hoje o time sub-20 do esporte, que estreia no campeonato principal pernambucano, sábado, 5 da tarde, contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco, vai enfrentar o Serra Branca, às 15h30 no CT do Leão, em Paratibe. Vai ser o primeiro jogo-treino da pré-temporada do Leão. Esse time ainda não foi exposto em nenhum momento. Exposto quando me refiro à possível escalação, à divulgação de provável time para a estreia. Hoje vamos saber qual é essa base do Sub-20 que vai estar em campo no confronto contra o Jaguar na estreia do Campeonato Pernambucano. Mas não vamos acompanhar o treinamento. A informação inicial é de que a imprensa não vai poder assistir, mas que o clube vai passar detalhes das mudanças, da escalação deste jogo-treino. Os jogadores do esporte vão treinar hoje, tem treinamento também amanhã, tem treinamento na sexta-feira e tem outro jogo-treino no sábado. Mas esse outro jogo-treino no sábado vai ser para o time principal, aquele time que está sendo preparado para os clássicos, para os jogos importantes do Campeonato Pernambucano. O time que já está sendo reforçado, né, com algumas contratações. Então esse jogo-treino do sábado vai ser para essa equipe principal e o adversário vai ser o Botafogo da Paraíba, e o jogo-treino também será no CT. Ontem o clube confirmou algumas saídas. Igor Cariús está indo para o Mirassol. Igor já acertou tudo, perdoou 50% da dívida do esporte, os outros 50% foram parcelados. Sobre Pedro Martins, esse atleta está indo para Ponte Preta. Em definitivo, o esporte ainda vai ficar com 30% dos direitos. E há uma interrogação no que diz respeito a Fábio Matheus. O Remo fez uma primeira proposta, o esporte não gostou da primeira proposta, aguarda uma segunda proposta do clube do Remo, mas pode ser também, né, é possível que Fábio Matheus seja negociado. O esporte também está aguardando a resposta de Lucas Lima. Uma proposta formal foi feita por Lucas Lima, que não aceitou inicialmente a redução que o esporte vinha propondo. Aí o esporte chegou no valor que Lucas Lima estava minimamente aceitando. Agora, o esporte aguarda desde sexta-feira a resposta do jogador. Até ontem à noite, a resposta não tinha sido enviada. Hoje à tarde vai acontecer uma importante entrevista ao Esporte Clube do Recife até aqui. Bom, a gente vai estar presente nessa entrevista coletiva, que é o principal assunto desta terça-ilha. Agora a gente vai ouvir Fortunato Russo. Ele é vice-presidente de infraestrutura do Esporte Clube do Recife. Porque, paralelamente ao que está sendo feito para montagem de elenco, o esporte também está tentando melhorar a situação da sua sede.
e o Fortunato Russo explica o que vem sendo feito pela gestão rubro-negra. E nossa equipe vem tentando nos últimos dias aí apresentar e realizar aí um bom trabalho para que o torcedor, né, o sócio do esporte, tenha o maior conforto, né, na hora que está acessando o clube e na hora que está indo assistir ao jogo, né, na Ilha do Retiro. Então a gente acredita que, apesar de ter tido muito pouco tempo para trabalhar desde que nós assumimos, a experiência do torcedor, né, do sócio do clube, quando voltarem aqui à nossa casa, seja muito melhor, né, do que vinha sendo anteriormente, né? Pegamos aí um setor muito desestruturado, estamos aí buscando toda essa reorganização e espero que ao longo desse ano a gente consiga aí entregar um patrimônio bem mais organizado e bem melhor gerido para o torcedor e para o sócio. Aí a participação do Fortunato Russo. E o Sport está encaminhando 2 contratações para o ataque. Pelo que apurei, o nome de Cleison ganhou muita força nos últimos dias. O Sport andou com a negociação, estaria muito próximo de concluir essa negociação. É possível que nos próximos dias o Sport anuncie esse atacante que teve boa passagem no Cuiabá, estava no elenco do acesso agora da equipe do Coritiba, e tem outro atacante que o Sport está próximo. Esse nome ainda estamos apurando e vamos confirmar também nas próximas horas aqui na Rádio Jornal. São destaques do Leão. Outro detalhe, hein? É bom lembrar que eu falei de ataque, mas o Sport está procurando reforços para todos os setores. Não há um setor que o Sport ainda não pense em contratar para a sequência da temporada. Essa questão do Carlos Alberto aí, que o Sport vai negociá-lo, e o Sport pagou 15 milhões por esse jogador, né? Daquelas maluquices lá da temporada passada, das loucuras, que inclusive foram aplaudidas por alguns e contestadas por outros, o Carlos Alberto é uma delas. Não se firmou lá no Cuiabá, não foi titular pouquíssimas vezes. Tem uma relação que ela aparece como sendo comprado por 17. E aí o Sport vai negociá-lo mais uma vez. Vai agora para o futebol asiático. Talvez ele seja um grande líder por lá e tenha bons resultados, volte com muita grana, né? Um jogador muito ovacionado lá no futebol asiático. Vai ser emprestado, né? Emprestado, porque ele pertence ao Sport, já que foi comprado, né? Eu acho que foi uma das maiores, numa fala do torcedor, maiores peruas que passaram pelo Sport. Né? É um prejuízo, né, Alexandre? Agora, o que se tem que fazer nessa hora? Amenizar o prejuízo. Você não pagar o salário e tentar ainda recuperar um dinheiro nesses empréstimos. O primeiro empréstimo não deu para recuperar porque foi uma troca, né? Foi uma troca, não deu para recuperar. Que recupere alguma coisa agora nesse empréstimo para a China e que poupe o Sport da questão do salário, né? Você disse que é um salário alto. Disse bem, recuperar alguma coisa. Porque eu, por exemplo, acho que o time do Sport foi contratado muito caro e o fato de ter feito tamanho fiasco no Campeonato Brasileiro ainda desvalorizou mais. Então, se o Sport tiver uma possibilidade de apanhar 50% do que gastou, já é uma saída boa. Porque eu não acredito que o Sport consiga mais do que 50% recolocando esses jogadores. É uma questão muito difícil até explicar para a torcida, né? Que você pagou 15 milhões e o cara vai para um clube até jogar uma competição que ele poderia ser um titular e ele de repente não ter se firmado. Aí volta e você vai ter que emprestá-lo novamente. O Botafogo comprou ele por 3 milhões, vendeu por 15 milhões. Olha que negócio. E ainda 60% dos direitos só. E o valor de mercado na época não era esse. É por isso que criou-se uma cobrança na Ilha do Retiro. Inclusive foi encomendado até um relatório de expert em mercado para saber o valor dele, de Carlos Alberto, no mercado brasileiro. E ninguém apontava o valor de 15 milhões para ele. Quer dizer, o Sport foi o Papai Noel do ano para o Botafogo, né? E ainda por pagar essa fortuna. E perdeu agora um jogador. Um jogador promessa, teve que ser dado para completar o valor dos 15 milhões. O Riquelme. Para muita gente foi negócio, para outros foi um grande prejuízo, né? Admitir que levou um prejuízo, um cano, né? Que a gente costuma dizer, Mas se você for fazer as contas, se você for
pro varandão da saudade, é uma série de prejuízos. Ali foi uma coisa absurda. E pensar quem quis vender a ideia de que era um bom preço o jogador entrar por 7.700.000 o Riquelme, isso foi uma forma de amenizar o impacto, porque o Sport, ao invés de estar ganhando 7 milhões, está perdendo mais 7 milhões. A gente fica até aqui esperando um pouco mais dos outros jogadores, né, os que podem ser negociados, e alguns já estão indo embora. O Pedro Martins, por exemplo, vai em definitivo, né? Aí tem aí o Fábio Matheus, que não se firmou também nesse time, mas jogou lá no Novo Horizontino. O Fábio Matheus, para mim, ele não pode entrar no questionamento de que não se firmou. É só lembrar que quando ele saiu, o Sport estava nessa ânsia de contratar os medalhões da Série A. Na Série B já para a Série A. E ele sofreu, porque Prata da Casa não tem em nenhuma relação o privilégio de ser o primeiro. Então, ele foi emprestado para ganhar experiência. Mas é um jogador que pode ser usado numa Série B. Só que o Sport está perdendo ele aí, porque está precisando negociar, está precisando de dinheiro, vai passar para o Remo, né? Agora, como informação, o Remo, o Sport não vai negociar com o Remo, pelo menos por enquanto, porque o Remo fez uma proposta que não agradou o Sport. Então... Agora, para o jogador ir para a primeira divisão, seria uma tremenda de uma promoção. Deixou de constar numa Série B do Sport para ganhar uma primeira divisão pelo futebol paraense. Quer dizer, para o Fábio Matheus, eu acho que a negociação com o Remo seria o ideal. Para o Sport, talvez não. Até acompanhei alguns jogos dele lá no Novo Horizontino, mas ele também né? Foi algumas partidas sim, mas ele não foi um titular absoluto não, né? Ficou muito tempo também na reserva, né? Mas enfim, é um cara que está buscando espaço, né? Poderia ter dado mais abertura para ele, mas os treinadores à época do Sport não entendiam que ele era um titular. E também falaram muito a questão do ritmo dele de jogo, né? Que era lento na saída de jogo e tal, mas é um prata da casa, né? Um valor que você poderia apostar um pouco mais e vendê-lo. Os clubes fazem isso, né? Por que não o futebol pernambucano? Tem que perder depois para valorizar? É uma coisa que se repete. Você quer ver o negócio? O Fluminense está negociando com o Botafogo o Savarino. O Wallace Davi é um cria de Xerém e está sendo colocado no negócio porque é uma exigência do Botafogo. Agora, ele não tem oportunidade no Fluminense. É engraçado isso, né? O próprio Carlos Alberto é um exemplo disso. Se o clube valorizou, vendeu por 15 milhões. Futebol... E comprou por 3. Futebol ele não tinha, não. E tem torcedor do Botafogo, na época, que trouxe o Carlos Alberto, e eu falei com a imprensa de lá, ele não era nem titular no time B do Botafogo no início do Campeonato Carioca. É verdade. Até o zagueiro também, né? O Antônio Carlos, né? Que veio também, já foi embora. Do Fluminense. Exatamente. Era reserva do reserva. Reserva do reserva. Aí o Sport pagou quanto? Lembram aí dos valores? Acho que 7 milhões. 7 milhões, né? Era empréstimo. Rapaz, é muito dinheiro, né? É muita grana saindo do clube agora para repor. Não, e depois tem o seguinte, se não foi esse valor do empréstimo, ele arcou com um salário, que não era baixo, porque o Antônio Carlos veio dos Estados Unidos para o Fluminense. Bem, são contratações, obviamente, que o torcedor contesta, né, até hoje, e que não renderam muito e que financeiramente pesaram para os cofres até para contratar para essa temporada, e hoje até para renegociar com outros jogadores há uma dificuldade. Você vê aí, o Mateuzinho não resolveu ainda, Romarinho, o próprio Lucas Lima, né, que o clube está estendendo aí uma conversa com ele, vai esperar um pouco mais para... E eu diria até, viu, Ralf e Boris, não é nada não, isso aí é só o mercado, viu, gente? Mas ele tá na dúvida se fica, não, eles estão esperando se o empresário aparece com uma proposta melhor. Já falaram do Remo. Essa é a realidade. Entendeu? É claro. Não tem a questão, porque eu amo o clube. Claro. Eu vou ficar em silêncio para ver o que tá acontecendo nessa janela. Tem jogadores como o Romarinho e outros que se sentiram desvalorizados pela campanha do Sport, eles querem sair. Agora, é o tipo de negócio, sair na boa, porque o Sport fica obrigado a pagar, mesmo estando atrasado, o que contratou com eles. Eles sabem que o Sport, hoje ou amanhã, vai ter que pagar. Então, eles estão numa boa nisso aí. Tem que fazer. Mas os caras também querem sair, viu? Porque tem que fazer igual fez com o Rafael Thierry. Tem que fazer o Sport contratou caro,
não teve resultado e ainda desvalorizou o que era dele e que tinha dentro de casa. Eu ia dizer Tudo isso deu agora. errado. Eu ia dizer isso agora. Até pro clube contratar, o cara vai lá, oferece o jogador dele, né? Vamos supor aqui, pro Fortaleza, esse cara tava lá no Sport, aquele que caiu lá daquela campanha. Pra contratar agora é difícil. Aí coloca o patamar lá embaixo também pra... Mas você viu, a Chapecoense treinada pelo Gilmar Dalpozo, pegou o Rafael Thierry. O Rafael Thierry, porque o Gilmar conhece. E aí é uma massa de negociação, porque você libera o clube, no caso o Sport, das dívidas para com o atleta, e a mesma coisa foi o Igor Cariús. O Cariús também. E muita gente falando que o Cariús vai ser titular, não vai não, viu? Não, tem o Reinaldo. Tem o Reinaldo tá lá ainda, né? Apesar da reformulação, o Reinaldo tá lá. Ele é o imediato, mas não vai para ser titular. Agora, absoluto. bom o Olha, o Mirassol... dele, sem dúvida, né? Só para terminar, que o tempo tá acabando. Pois não, Rafa. O Mirassol, eu pensei que ia ser desmontado de só ficar o chassi. Mas perdeu 5 jogadores e contratou outros jogadores bons pro lugar. Quer dizer, o Mirassol conseguiu esse equilíbrio, porque ficou até com o treinador. O Reinaldo ficou, outros jogadores importantes também ficaram com o Mirassol. Quer dizer, o Mirassol conseguiu, depois do grande sucesso, segurar parte do elenco. Foi uma vitória também. É verdade, tentaram tirar o treinador lá de todo jeito, mas ele optou por permanecer.